Como você daria, ou que nome você daria para o tempo em que o nosso país está vivendo? Vamos colher umas sugestões? Que nome você daria para esse tempo que o nosso país está vivendo? Renovação. Oi? Renovação. Renovação. O que mais? Que nome você daria para o que está acontecendo no nosso país no tempo de hoje? Se você tivesse que dar um nome para esse tempo, que nome você daria? Alguém? A palavra de Deus está cumprindo, então seria tempo de cumprir as palavras. O que mais? Vocês estão bem crentes hoje, né? Só falando coisa bonita, palavra está se cumprindo, coisa boa, né? Mas a manchete que a gente vê no jornal é bem diferente, né? Qual que é a manchete que a gente vê no jornal? Desgraceira. Desgraça, crise, fome. Quanto é o quilo de feijão? Quanto? R$13,90. Aleluia. Os plantadores de feijão devem estar felizes da vida. Não, que eles não ganham tanto, né? Quem ganha é quem repassa. Mas não estou aqui para falar de preço, não estou aqui para falar de coisa ruim, nem tanto para chatear você. Talvez você pense assim, puxa vida, já passo a semana inteira ouvindo um monte de coisa ruim, ainda vou na igreja, posso não pregar sobre crise? Não vou pregar sobre crise. Mas o tema da minha palavra nessa noite é: Deus ainda não terminou. Deus ainda não terminou. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 1, versículos 2 e 3. Deus ainda não terminou. Repita comigo: Deus ainda não terminou. Olha para o seu irmão e para a sua irmã e diga: Deus ainda não terminou com você. Há muito que se fazer ainda. Há algo novo a vir sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo de Deus. Há algo novo para vir sobre nós. Amém? Jó capítulo 1, versículos 2 e 3 diz assim: Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o gado dele de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e era muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que ele era o maior de todos do Oriente. Amém? Amém. Quantos de vocês já ouviram falar sobre a biografia de Jó? A história da vida de Jó? Levanta sua mão. Quantos de vocês também já ouviram falar que Jó não existiu, que ele é apenas uma história? Quem já ouviu falar sobre isso? Os teólogos afirmam que Jó é apenas uma história, que Jó não existiu de fato, mas que foi uma coisa que alguém escreveu para ensinar uma lição. Eu diria que eles estão redondamente enganados. Não fosse assim, Ezequiel, no seu livro, no capítulo 14, no verso 14, não teria dito que se Jó estivesse no meio daquele povo, mesmo assim, tal era a sua perversidade, que Deus livraria Jó, livraria Abraão, livraria ali um outro, porque agora eu não lembro o nome do outro personagem, que foram homens que existiram. Ele diz assim: se ele tivesse lá mesmo assim, Deus livraria, mas não livraria o povo de receber a consequência do seu pecado. Então eu digo para você que jamais Ezequiel haveria de citar um homem que não existiu, que fosse apenas uma fábula, uma parábola. E esse é um dos grandes desacertos que se faz a respeito de Jó, dizer que ele foi apenas uma história. Jó não foi apenas uma história. Jó foi um homem real. Sua história é real, assim como outras histórias que a Bíblia conta e que são reais. Jó é a história de um homem que tinha como princípio de sua vida a retidão, o temor a Deus, desviava-se do mal, diz a Bíblia. E essas 3 coisas compõem o caráter de um homem e de uma mulher, no qual Deus pode trabalhar a seu favor. São pessoas que são retas. O que é ser uma pessoa reta? Alguém disse: é não ser gordinho. Não é isso. Ser uma pessoa reta é ser muito mais do que honesto. Ser uma pessoa reta é ser muito mais do que uma pessoa que não erra. Ser reto
é ser alguém que sabe da sua incapacidade de ser reto, de ser correto, mas que confia em Deus para caminhar de maneira correta, de maneira responsável, de maneira reta e agradável. Eu cito muito textos como esse, gosto muito de enfatizar isso, porque eu vejo isso pouco ocorrendo na igreja. Não estou falando da nossa, mas estou falando da igreja de maneira geral. As pessoas não são agradáveis umas com as outras. E ser reto é ser agradável. Repita comigo: ser reto é ser agradável. Catuca aí a pessoa do lado diz assim: viu? Né? Ser reto é ser agradável. Isso está aqui, dito na Bíblia. Ser uma pessoa agradável, uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa conveniente. O que é uma pessoa conveniente? Oi? Conveniente é aquele que não é intrometido. Então repita comigo: conveniente é o contrário do que? De intrometido. Fácil de entender, não é? É aquela pessoa ponderada, é aquela pessoa que pensa antes de se envolver, é aquela pessoa que pensa antes de falar, que pensa no seu relacionamento antes de fazer alguma coisa, porque para ela a prioridade é o outro. A própria Bíblia diz em Coríntios que o amor não se comporta inconvenientemente. Ou seja, ele sabe quando ele pode falar ou fazer, e ele sabe quando ele não deve falar ou fazer algo. E a Bíblia diz que Jó era um homem assim, um homem reto. Ele sabia quando fazer e quando não fazer. Ele sabia como fazer e como não fazer. Ele sabia quando falar e quando ficar quieto. Essa é a primeira característica de Jó. Ele era um homem reto. Ele era um homem temente a Deus. O que é ser temente a Deus? O que vem a significar a palavra temente? A palavra temente a Deus significa ter medo de Deus. Pastor, estão me ensinando há tantos anos que eu não devo ter medo de Deus porque Ele é meu Pai, e do Pai a gente não tem medo. Talvez você não teve medo do seu, mas tinha horas que eu tinha medo do meu sim. Principalmente quando eu fazia alguma coisa errada, ele vinha e a minha mãe falava assim: hoje você vai se entender? É porque a giripoca ia piar fino. A coisa tinha ficado tão difícil que era só o pai para dar jeito. Né? Isaías, se eu não me engano, diz: seja o Senhor o teu temor e o teu medo. Seja o Senhor a tua principal fonte de respeito, mas também tenha medo sim. Saiba quem é Ele e o que Ele pode fazer, e não brinque com Ele. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que Deus virou enredo de música de chacota. Jesus é blasfemado em letras de músicas, em movimentos ditos populares, sociais. Minorias justificam seus direitos colocando, ao invés de colocar Jesus na cruz, colocam mulheres seminuas em uma cruz, com uma bandeira colorida, para lutar contra a discriminação de um grupo de pessoas. Irmãos, comparar qualquer pessoa a Jesus torna-se um grande equívoco, um grande engano, porque Jesus é o único Filho unigênito de Deus. Aleluia. Então não brinquemos com Deus, que seja Ele o nosso temor e o nosso medo, que não façamos determinadas coisas, sim, por respeito e por medo, porque isso nos preservará. A terceira característica que ele coloca é que ele desviava-se do mal. O que será que significa se desviar do mal? O que é desviar-se do mal? Fugir do mal. Você vê que o mal está nessa direção, o que você faz? Você desvia do mal. A Bíblia diz assim: enfrente tudo que tem aparência do mal. É isso que a Bíblia diz?
Vai de frente, encara tudo aquilo que tem aparência de pecado, aparência do mal, aparência de coisa ruim. A Bíblia diz, vai lá e enfrenta, que você é o cara. É isso que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Fuja do quê? Do mal? Se só parecer mal, já começa a dar pinote. Nem espera para ter certeza. Pareceu mal, foge. Então nós temos aqui um homem com 3 coisas muito fáceis de fazer. Com 3 características que estão na vida de todos nós. Era um homem temente a Deus, que se desviava do mal e era reto. Era um bom homem ou não era? Era um bom homem ou não era? Quem aqui gostaria de ter o caráter que Jó tinha? É bom, eu também queria. E luto para isso. Mas, esse homem que era correto, no qual não havia dolo, foi submetido a situações no mínimo injustas. O mundo desse homem vira de cabeça para baixo. Mas ele é de uma estabilidade incrível. Pergunto para você hoje, se chegasse agora alguém aqui para dizer para você assim, olha, vou usar o pastor Nelson, está sentadinho aqui do lado, né? Pastor Nelson, aconteceu o seguinte, eu vim te avisar que eu sei que o senhor está no culto, mas acabou de pegar fogo no seu sobrado. E ali atrás, naquela outra casa que o senhor tem, as 3 casas de aluguel ali, pastor abriu a terra e engoliu as 3 casas. Sabe, as filhas do senhor acabaram de desaparecer. Eu ia ficar muito triste, principalmente se eles não desaparecessem. Mas eu estou falando da tristeza dele, não da minha. Pastor, tudo o dinheiro que o senhor tinha aplicado no banco, não que ele tenha milhões aplicado no banco, mas desapareceu tudo, nem aposentadoria tem mais. Ui. Você acha que ele ia ficar feliz? Ia, pastor? Não, né? Mas o pior não é isso. O pior é o que ele ia ter que ouvir depois os outros dizendo sobre o que aconteceu com ele. Ih, você é daquela igreja lá? Do pastor que perdeu tudo? Irmão, se eu fosse o seu, eu saía de lá. Porque a igreja é a cara do líder. Irmão, vai ser antibíblico assim lá em casa. A igreja tem que ser a cara de Jesus, não a cara do líder. A igreja tem que copiar o que Jesus era, o que a Bíblia é, não a cara do pastor Nelson. Vai ter algumas características dele, vai, mas a igreja não é dele, a igreja é de Jesus. Então só porque ele está passando uma aprovação, não quer dizer que eu vou passar também? Isso é o tempo de Deus na vida dele, vai passar. Agora isso quer dizer que ele é um homem injusto? Que Deus o reprovou? Que Deus removeu todas as bênçãos da vida dele porque Deus ia tratar com ele. Nós temos essa visão muito clara nos dias de hoje. Que se as coisas não estão indo bem para alguém é por quê? Repete lá o que é? Está sendo tratado, o que mais? Vocês são bonzinhos. Olha a prova, o que mais? Está sendo castigado, o que mais? Está em pecado, o que mais, irmãos? Está em rebeldia. Será que Jó ouviu isso também, não? Quem que vem acusar Jó? Os inimigos? Os amigos. Os amigos de Jó vêm e dizem para ele, cara, vem aí, ó. Não é por nada não, a gente é amigo aí, a gente caminha junto e tal, né? Mas conta para nós aquilo que só você sabe. Fala para a gente a razão dessa desgraça toda na sua vida. E é interessante que depois que a vida de Jó muda e que ele se torna um homem muito abençoado, o que Jó faz com os amigos dele? Manda eles virem aqui, nós vamos orar com óleo, botar a mão na cabeça. Vamos botar eles lá, vamos lá na sinagoga, a gente vai combinar um dia lá. E nós vamos diante da igreja, vocês vão lá diante da igreja pedir perdão que vocês falaram de mim. É isso que Jó faz? Não. O que Jó faz? Ele abençoa aqueles que
tentaram convencer ele de que tinha alguma coisa errada na vida dele. Já tentaram convencer você que tem alguma coisa errada na sua vida? Já tentaram? Olha para quem está do lado e pergunta aí, já tentaram convencer você que você está errado? Sabe qual que é a pior coisa que existe na vida? É quando você sabe que você não está errado e alguém chega e quer fazer que você tem que aceitar que você está errado. E até usa a Bíblia. Uma vez, gente, eu passei por uma situação terrível. Eu estava numa reunião pentecostal e tinha uma pessoa lá que não ia muito com a minha cara, e era essa pessoa que estava liderando a reunião. E de repente ela levantou lá nos mistérios, veio na minha frente e falou: quantos dias nos teus dedos, porque o Senhor vai ceifar a tua vida. Misericórdia, gente, eu entrei num desespero que só Deus sabe. Ia passando o dia 1, dia 2 e eu ia contando aquela miséria, né? Quando chegou no dia 6, sabe o que eu ganho? Eu vou numa reunião da igreja, sabe o que eu ganho de presente? Eu ganho um seguro de vida. Como que você acha que eu me senti? Falei, é a coisa que a irmã falou, vai acontecer mesmo. E Deus ainda está sendo bom que eu vou deixar a graninha para alguém. Mas graças a Deus passou o tempo. Eu não peguei o seguro de vida. Não recebi meu prêmio. Acho que até hoje o irmão que me deu não entendeu direito por que eu não fui retirar o prêmio. Mas o tempo passou e a palavra não se concretizou. Sabe por quê? Porque aquilo não era de Deus. Aquilo era de um coração humano que estava tentando usar as coisas de Deus, estava tentando usar a razão, estava tentando usar até os seus dons espirituais para trazer sobre o outro um peso que não era dele. Às vezes, nós somos vítimas disso. Trazem sobre nós um peso espiritual que não deveria estar sobre os nossos ombros. E isso é feito por pessoas queridas, por pessoas amadas muitas vezes. Talvez as mais amadas que você tenha. Um pastor amigo meu disse uma vez assim: sabe, pastor Cleverson, a igreja vai ser a protagonista das suas maiores alegrias e das suas piores tristezas. Depois de alguns anos eu disse: é verdade. Mas isso não me faz desistir. Por quê? Porque assim como Jó olhou para aqueles homens que, ao invés de abençoá-lo, ao invés de ficar ali do lado dele e dizer: Jó, nós somos amigos, eu não sei se você errou ou não, mas eu amo você, eu sou seu irmão e eu permanecerei do seu lado, e se você afundar, eu estarei aqui para estender a mão e dizer a você: você não está sozinho, e o Deus de Israel restaurará a sua vida, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Porque você é meu irmão. E por mais errado que você esteja, você continuará sendo meu irmão. Amém. Você leva dentro de você o mesmo sangue que me salvou. Você leva dentro de você o mesmo Espírito Santo que vive em mim. Você leva dentro de você a mesma palavra que me traz luz para o caminhar. Então eu vou ficar do seu lado. Isso não é fácil. E às vezes nem tão pouco compreendido. Mas é isso que os amigos de Jó deveriam fazer com ele. E é isso que nós devemos fazer com aqueles que estão ao nosso lado. Porque a Bíblia diz: nisso o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos, quando vocês deixarem os encardidos de lado e se andarem com os puros. É isso que diz a Bíblia? Não. Então a outra tradução: nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando apartarem-se dos caroços e andar apenas com as frutas boas. É assim também ou não? O que a Bíblia diz? Nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Quando vocês caminharem ao lado uns dos outros. O que acontece quando alguém está passando por uma dificuldade financeira? Os primeiros a se apartar são aqueles que têm dinheiro, que vai que pede, né? Então vamos garantir a segurança, que é a margem de segurança. Essa não é a atitude correta. Qual seria a atitude correta?
O fato de eu estar junto com o irmão não quer dizer que eu tenho que emprestar todo o meu dinheiro, se ele é um mau administrador, se ele está fazendo coisas erradas. Eu não sou obrigado a fazer isso. Mas eu preciso estar com ele, para que quando ele recupere o juízo, ele tenha como se levantar. Mas a história de Jó nos mostra que é exatamente o contrário, né? Quando os amigos vêm, eles vêm para quê? Para tentar convencer ele do seu erro. Certo? E dentro de relacionamentos isso é muito comum. O único lugar que isso não acontece é no casamento. No casamento isso não acontece. O marido não quer mostrar o erro da esposa, a esposa nunca quer mostrar o erro do marido. Eles sempre estão buscando olhar para o seu próprio nariz. Daí alguém diz assim, pastor, nós somos uma só carne, por isso que eu olho para ela. Mas assim, né? Está na minha frente, assim não é fácil. Em relacionamentos isso é muito comum, mas não deveria. Deveria ser o oposto. Essa é uma das dificuldades que Jó enfrenta. Todo mundo desce a lenha na mulher de Jó, né? Você já viu alguma pregação que fala bendita na mulher de Jó? Por que ninguém fala isso? Pô, a mulher mandou ele negar a Deus, né? Agora vamos voltar um pouquinho na história. Quantos filhos essa mulher tem? Qual que é o padrão de vida dela? A casa dela vivia cheia de gente, agora nem casa para receber gente ela tem mais. Aí ela olha para o seu amado esposo, o que ela vê? Um homem magro, perebento, do lado da estrada, rapando as feridas com cabo de telha. Ela olha para ele e fala, que dó desse miserável. E talvez na loucura dela, ela pensou, se ele negar o Deus dele, vai morrer de uma vez e acaba o... Ele não está pensando em eternidade, ela está pensando em raio nenhum. Ela só queria que o sofrimento daquele homem acabasse. Mas a galera vai lá e diz, a mulher de Jó é terrível. Fica você no lugar dela, para você ver se é bom. Se você consegue pensar como você disse para ela fazer. Você já notou que quem está envolvido com o problema tem dificuldade de enxergar a saída? Você já notou isso na sua vida? Quando você está com aquele problemão, você fica buscando, e parece que, né, que nem celular daquela companhia no meio de alguns lugares, né? Está sempre buscando sinal e nunca encontra. Esses dias eu estava num lugar e não era no meio do mato, não. Era aqui mesmo na cidade, estava numa casa. Aí eu saio, quando eu olho para o celular, 30 e tantas mensagens. Que lá dentro não tinha sinal. Então quando ele achou o sinal, né, carregou tudo. Às vezes quando a gente está num lugar, parece que a gente está meio sem sinal. A gente não consegue receber a mensagem. Até que alguém desperte você e diga, olha, tem essa possibilidade, essa e essa. Gente, a mulher de Jó estava desesperada. Eu não estou dizendo para você que eu concordo com o que ela disse, nem que o que ela fez é certo. Mas se põe no lugar dela. Tenta ver com os olhos dela a sua vida, como ela estava vendo a vida dela e do esposo dela, para você ver se é fácil ter uma atitude de fé. Não é? E talvez hoje você esteja vivendo uma situação que você está olhando para ela dizendo, puxa vida, como é que eu saio desse encrenca aqui? E talvez você não esteja conseguindo ver. E a Bíblia nos dá algumas dicas através da história desse homem que sofreu tanto, maneiras de a gente vencer as dificuldades da gente, mas não simplesmente fazer para vencer, fazer porque é certo fazer assim, fazer porque aquele deve ser o currículo de um homem, de uma mulher de Deus, fazer porque aquilo é o que deve ser feito, independente do resultado. Ouça bem isso. Se você puder, até repita comigo. Faça o que tem que fazer, não pelo resultado.
mas porque é certo. Você concorda com isso? É fácil fazer isso, não? Mas fazer o que tem que fazer, mesmo que o resultado não seja bom, às vezes traz na gente um sentimento meio que de, puxa, mas vamos esquecer isso? Não. Por mais difícil que seja, faça sem pensar no resultado. Faça porque é certo fazer. E eu queria que você visse junto comigo algumas coisas que Jó fazia, independente do resultado que isso ia proporcionar para ele. Quer ver? Jó capítulo 1, versículo 21. Abra por favor comigo. Jó 1, 21. Jó 1, 21. Ele acabou de receber a notícia que os seus filhos haviam morrido, junto com suas filhas. E no versículo 21, ele disse assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui? O homem tem 7 filhos. Acabou de receber uns par de notícia ruim. E aí, de repente, alguém chega e diz para ele: aconteceu uma tragédia ainda maior. Você perdeu todos os seus filhos de uma única vez. Jó fica feliz? Ah, irmão, perdi todos os meus 7 filhos agora, aleluia, mas Deus deu, Deus tomou, bendito seja Deus. Foi isso que Jó fez? Não. No versículo 20, versículo anterior, a Bíblia diz que ele se levantou, rasgou suas vestes, se vestiu de saco, se prostrou e chorou. Ele sentiu a dor da perda. A tragédia alcançou Jó. Ele perdeu coisas importantes na vida. Nunca julgue alguém porque ela perdeu coisas importantes na sua vida. Não fique tentando achar onde estão os erros das pessoas, mas olhe para elas com misericórdia. Porque, como no caso de Jó, Deus pode estar provando a vida dela. E aí você terá se levantado contra alguém que é muito querido para Deus. E isso pode ser culpa sobre a sua cabeça. E a Bíblia diz que de repente Jó diz o quê? Foi Deus que me deu os meus filhos. Deus o levou. E eu vou continuar a servir. Crente é bicho fraco, né? Vem a tribulação, qual que é a primeira coisa que a pessoa deixa de fazer? Vou virar de costas, pode falar. O crente começa a passar por uma luta. Hoje eu não vou no culto, porque eu estou enlutado. Estou com dor de cabelo. Aí hoje eu estou indisposto. Sábado vai no shopping. Passeia, faz compra, corre, volta. Domingo não vai na igreja porque está cansado. Foi para ir no shopping. Estava legalzinho. Não estou falando que é pecado no shopping. Eu também vou e gosto. Agora faz tempo que eu não vou. Mas ainda gosto. Mas nós não podemos deixar que as lutas venham a tirar de nós o sabor da presença de Deus. Para que eu vou à igreja? Para louvar o Senhor. Hã? Para louvar o Senhor. Para louvar o Senhor. Eu vou na igreja para orar. Eu vou na igreja para ouvir a palavra. Eu vou na igreja para receber uma oração. Eu vou na igreja para receber um aconselhamento. Eu vou na igreja para orar junto com meu irmão, para ter tempo de comunhão com ele, com ela, porque tudo isso faz parte do culto. O que uma pessoa mais precisa quando ela está passando por um problema grande? Precisa de ajuda do outro ou não precisa? Precisa da oração do outro ou não precisa? Precisa se colocar na presença de Deus. E uma música que fale de coisas de Deus ajuda ou não ajuda? Não é contraditório? Eu deixo de ir no lugar que tem tudo aquilo que eu preciso no momento que eu estou vivendo.
Mas Jó não deixou a presença de Deus. E ele disse assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, ou seja, quando eu nasci eu não tinha nada. E agora que eu estou prestes a morrer, eu não tenho nada de novo. Ou seja, Deus é dono de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou. E se é para morrer assim, então que assim seja, porque eu não sou dono da minha vida. Aleluia. Gente, isso é uma fé, né? Padrão ISO 9016. Eu nem sei se existe isso, né? Eu criei achando que é um número alto, às vezes já até passou disso. Mas é uma fé de qualidade. É uma fé que olha para a circunstância e diz assim: peraí, eu perdi tudo que eu tinha, mas só uma coisa eu não perdi, que é a coisa mais importante, quem me deu tudo que eu tinha na vida. Então se eu não perdi Ele, ainda tem esperança. E eu queria dizer para você nessa noite, Deus está dizendo para você: eu não terminei ainda, tem esperança. Aleluia. Há muito que acontecer, mas você fica tentando achar as coisas. Pare! Apenas faça o que Jó fez. Reconhece o Senhor, tenha contentamento na sua vida, e você vai perceber que as coisas podiam ser piores, e elas só não são porque Deus ainda não terminou. A segunda coisa, Jó era um homem de muita fé. Abre lá em Jó 19, 25. Só para você ver do que eu estou falando. Jó 19, 25. Jó já sabia o fim da sua história ou não? Não. Mas Jó diz assim: eu amo esse texto. Eu sei que o meu Redentor está vivo, e no fim ele se levantará sobre a terra. Aleluia. O que Jó estava dizendo aqui? Eu sei que está tudo perdido, que a situação está toda esbagaçada, que não tem mais nada no lugar, que a situação é terrível, que eu estou em tremenda angústia, que eu perdi tudo que eu tinha, mas eu sei que eu não perdi Deus, e Deus no final vai se levantar. Eu sei que não terminou ainda. Aleluia. E às vezes a gente começa a enfrentar uma luta e a gente pensa que ali é o fim. Mas, irmão, só vai ser o fim quando Deus disser: agora é o fim. E Deus não disse que agora é o fim. Jó tinha essa esperança. Ele sabia que através dos olhos da fé ele podia enxergar que as coisas poderiam mudar, mas que se elas não mudassem, ele não mudaria. Você pode dizer isso também? Amém. Ainda que as coisas não mudem. Pode falar bem alto. Ainda que as coisas não mudem. Ainda que as coisas não mudem. Ainda que tudo acabe mal. Ainda que tudo acabe mal. Uma coisa não vai mudar. Uma coisa não vai mudar. Eu vou continuar caminhando em fé. caminhando em fé. Amém? Amém. Leva isso para a sua vida. Quando sobrar mesmo no final do dinheiro, pensa nisso. Meu provedor é Deus. O Senhor pode fazer aquilo que eu não posso. Eu estou me esforçando, fiz tudo que estava no meu alcance, mas se agora eu não tenho mais nada que fazer, o meu Deus vai agir por mim. Pensa isso na tua saúde. Eu tomei o remédio, eu já fiz tudo que eu podia, eu já tomei os meus passos, mas Deus sabe, então eu entrego a minha vida nas mãos dele, e eu sei que no final Deus vai prevalecer. Aleluia. Sabe aquela situação do seu trabalho? Você está olhando para ele dizendo assim: puxa vida, mas ali não vai dar mais. Alguma coisa muito maravilhosa tem que acontecer. E eu vim nessa noite com convicção para te dizer: então pode esperar. Mas não espera sentado não, que vai acontecer antes do que você imagina. Amém. Porque Deus é o Deus que faz as coisas para nos surpreender e nos mostrar que Ele ainda está no controle das coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perde nunca o controle das coisas. Ele sabe aonde cada coisa
A Bíblia diz, ele mora com a luz e ele conhece as trevas. Ele sabe tudo que está escondido, ele sabe tudo que está oculto, porque ele é Deus, ele criou a luz e também criou as trevas. Não há nada oculto aos seus olhos. Ou seja, ele já sabe. Nada pode impedir ele. Nada pode impedir ele na vida de Jó. Nem os amigos da onça. Nem a mulher que estava desesperada. Nem suas perdas. Você já perdeu muita coisa na vida? Eu tenho 30 e tantos anos, mas eu já perdi muita coisa na minha vida. Mas tem uma coisa que quem caminha comigo sabe que eu nunca perdi. Eu nunca perdi o meu chamado e a minha fé. Amém. E eu sei que lá na frente eu vou colher o fruto disso, mas eu não faço para colher o fruto. Eu faço porque eu amo Deus a quem eu escolhi servir. Independente se a minha vida vai estar em maré mansa ou não. Amém. Eu tenho para te dizer que tem mais tempestade que maré mansa. Ele é um exemplo de fé. Mas por ser um exemplo de fé, nós não podemos confundir fé com confissão positiva. Sabe por quê? Nós temos que ter uma noção correta de quem nós somos. Abre aí, Jó 1:21. Jó se acha o grande herói? Acha ou não? O que é que Jó fala de si mesmo? Nós lemos agora há pouco. Gente, eu não sou nada. Nem a roupa do corpo eu sou capaz de levar. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Eu não sou nada, eu não significo nada, eu não consigo nada por mim mesmo. Se alguém tiver que fazer alguma coisa, se alguém não sou eu sou incapaz, eu sei quem eu sou. E eu te pergunto nessa noite, você sabe quem você é? Você sabe onde são suas fraquezas? Você sabe aonde são seus pontos fortes? Você sabe aonde você tem que melhorar? Ou você está só procurando onde os outros têm que melhorar? Você é uma pessoa que consegue se enxergar com honestidade? Ou você consegue enxergar só o outro com honestidade? Você consegue se olhar e olhar para você com verdade e dizer, aqui tem um lado meu que eu não gosto? Vou te contar uma particularidade minha. Esta semana, na terça-feira mais especificamente, eu tive um tempo de oração com Deus, só eu e Ele. E eu olhei para uma área da minha vida e falei, Deus, eu não gosto do que eu vejo aqui. E eu quero que o Senhor mude isso. Porque eu não consigo fazer isso sozinho. Eu já tentei várias vezes, mas eu não consigo. Será que o Senhor pode olhar junto comigo para isso? Eu não estou dizendo que o Senhor não saiba, porque o Senhor sabe de tudo, mas isso está me incomodando no momento, me ajude. Você já fez isso com você mesmo? Ou não, honestamente, para uma área da sua vida, se sentiu incomodado com ela e disse, Deus, eu queria tanto ser diferente, mas eu não consigo. Será que o Senhor pode dar um jeito em mim? Eu não sou muito de fazer isso, mas naquele dia eu fiz. E eu abri a Bíblia meio na sorte. Plá! E a Bíblia nem era uma Bíblia que eu uso muito, né? E aí abre-se no texto que diz, aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Aleluia. Eu tive certeza de que ele havia ouvido aquela oração. Sabe o que aquilo fez comigo? Me trouxe uma esperança nova. Puxa, Deus ouviu minha oração, então logo nessa área vai acontecer. A Elisângela vai mudar finalmente. Não foi isso que eu pensei. Eu pensei em mim. Falei isso no começo quando estava falando. Eu pensei em mim, eu pensei em uma área da minha vida, que eu quero que Deus mude porque eu não gosto do que eu vejo ali. E a resposta de
Deus foi: eu vou trabalhar nisso, e você vai ver o que eu vou fazer nessa área da sua vida, e você não se reconhecerá. Talvez você esteja aqui hoje e algo te incomoda muito, e você diz: Deus, eu queria tanto ser diferente. E Deus está dizendo para você: então vamos lá, eu vou caminhar com você nessa estrada, eu vou te ajudar a mudar isso, mas você tem que caminhar comigo. Não há mudança sem processo. Ela se inicia com uma decisão, mas ela é um processo, e na maioria das vezes dura mais tempo do que gostaríamos. Mas é assim que deve ser, porque processos são encantadores. Deus começa a trabalhar numa área da sua vida, de repente Ele dá uma pincelada na outra, mas aqui também, sim, aí também. Aí você mexe ali, aí Ele termina ali, você diz: agora vamos conseguir. Não, mas tem isso aqui também. Aí começa outro, e aí uma pessoa chega perto de você, ela diz: eu estou com um problema nessa área. E você diz: mas Deus acabou de tratar isso em mim. E aí se cumpre o que Paulo disse: vocês vão consolar na medida que vocês foram consolados. Ou seja, à medida que você experimenta Deus agindo na sua vida, reconhecendo quem você é de verdade, os problemas que você tem, Deus vai usar isso para transformar a outros, que Ele vai trazer. Não fique tentando buscar ninguém, não. Ele vai trazer. Amém. Quando você estiver pronto. Deus trouxe os amigos de Jó naquele momento. Possivelmente Jó não entendeu muito bem, né, pastor? Falou: eu achei que esses caras eram meus amigos. Mas eu estou vendo que não. Mas eram. Eles só estavam enganados, equivocados na sua maneira de ver as coisas. De repente, o que é que Deus faz? Deus diz: espera aí, Jó, você não entendeu. Enquanto você achava que eu estava apenas trabalhando na sua vida, eu estava trabalhando na sua vida, mas estava trabalhando na vida deles também. E agora eles vão saber que a questão não era se você tinha pecado ou não, se você estava errado ou não, é que eu estava permitindo aquilo na sua vida para manifestar a minha glória, e essa glória agora você divida com eles. Aleluia. Porque eles precisam mais do que você imagina. Estão cegos. Você pode abrir a visão desses homens. Faça isso. Abençoe-os. E Jó os abençoa. Mas Jó só consegue fazer isso porque ele tem uma noção clara de quem ele é. Irmão, você só poderá abençoar outro se você tiver noção clara de exatamente quem você é. Se você não tem noção de quem você é claramente, com seus direitos e com seus deveres, com suas vantagens e desvantagens, com seus defeitos e com as suas qualidades, você é incapaz de abençoar outro. Reconheça quem você é. Tenha uma visão honesta de si mesmo, não do outro. Terceira, quarta coisa: Jó é um homem perseverante. Irmão, os crentes têm muita dificuldade de perseverar. Jó capítulo 1, versículos de 13 a 22. Vamos ler o que diz a palavra. Jó 1, de 13 a 22. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam comendo e bebendo na casa do seu irmão mais velho, um mensageiro veio a eles e disse: os bois estavam arando com os jumentos, prestando próximo a eles, quando um bando veio e levou-os embora, e mataram seus servos à espada, e eu fui o único que escapou para te contar. Ou seja, aconteceu a desgraça toda, mas eles deixaram alguém só para contar para Jó a desgraça. Você já teve a impressão de que um monte de coisa aconteceu, e parece que alguma coisa ficou só para te lembrar daquela desgraça? Fica. Calma lá. Enquanto ele ainda estava falando, veio um outro e disse: fogo de quem? Meu Deus. Não, peraí, gente. Aqui é para acabar. Que o inimigo venha, roube seus rebanhos e mate seus empregados é admissível. Agora o outro vem e diz o quê? Deus está contra mim, não é possível. Porque o fogo era fogo de Deus.
Veja o que diz a Bíblia. Fogo de Deus caiu dos céus e queimou o rebanho e os servos e destruiu completamente. E eu fui o único que sobrou para contar isso a você. Deus fez a mesma coisa com o inimigo. Queimou tudo e deixou só um. Mas como dizia o velho azarado, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Enquanto ele ainda estava falando, veio outro e disse: 3 bandos atacaram os camelos e levaram também, mataram seus servos à espada. Eu fui o único que escapou para contar para você. Ou seja, já são 3 portadores de uma notícia. Quando ele estava ainda falando, seus filhos e filhas estavam comendo, bebendo o vinho da casa do irmão mais velho, quando de repente um vento soprou do deserto, bateu nos 4 cantos da casa e ela caiu sobre os jovens que estão mortos. E eu sou o único que escapei para te contar, Jó. Fala a verdade, irmão, não tem dia que parece que até Deus está contra você? Você olha para trás e não sobrou nada. O que é que Jó faz? O que é que Jó faz? Ele fica com raiva, não vou mais na igreja. Sou dizimista, ofertante, ajudei a pagar o terreno, ajudei no dia do mutirão, levei comida. Peguei muito mais do que era o meu dízimo, investi naquela igreja. E parece que minha vida só foi para trás. O problema é a igreja. Estou fora. Foi isso que Jó fez? Em algum momento você vê Jó acusando Deus. Em algum momento você vê ele chamando o pastor dele dizendo assim: eu não vou mais na igreja. Não ajudo mais com um centavo furado. Não conte mais comigo. Você ouve ele falando isso ou não? O que é que Jó disse? Nu eu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei. Adonai deu, Adonai tomou. Louvado seja Adonai. Adonai é o nome que significa Deus do universo, Senhor da criação. Jó está dizendo: tudo é de Deus, tudo está na mão de Deus, tudo é governado por Deus. Se Ele permitiu isso, Ele sabe o que Ele está fazendo e eu o amo. Irmão, não tem coisa que deixa o diabo com mais raiva do que quando a gente entende isso. Porque ele está só esperando o momento da tua tristeza, da tua depressão. Quer ver agora como eu divulgo? Vou botar aquele pastorzinho na cama. Vai beijar a lona. De repente ele olha e vê, está vendo? Está lá caído, Jó está lá caído. Ele chega e fala: não, peraí. O que Jó está falando mesmo? O diabo sempre falou para os demônios: ele está dizendo lá que Deus o abandonou, que tudo está desgraça, que ele não vai mais na igreja, é para conseguir. Ele chega perto de Jó e o que ele ouve? Uma confissão de fé. Olha que diabo! Você pode tirar tudo que Deus permitiu. Você pode tocar em cada área que Deus disser para você que você pode. A desgraça pode chegar dentro da minha casa. Eu posso morar na rua. Eu vou perder tudo que eu tenho. Mas eu não vou largar do meu Deus. Aleluia. Gente, você deixar qualquer demônio revoltado. Mas isso também é de deixar qualquer crente em pé. Olhar para esse tipo de fé e dizer: isso aí é cabra macho. Pode cascar ele no alho, ele está em pé. Por quê? Porque é um homem perseverante. Tem gente que tinha metido uma bala na cabeça com a primeira notícia. Como é que eu vou pagar minhas contas? Se foram as ovelhas. Chega o segundo e diz: se foram os bois. E outro diz: se foram os camelos também. E outro diz: se foi a tua família também. E o que é que Jó disse?
Deus deu, Deus tomou. Ele não dá o crédito para o diabo. Em momento nenhum você ouve ele falando: o diabo tocou na minha família. E era o diabo ou não era? Era. Mas ele reconhece? Não. Ele diz: eu não tenho importância no meu coração com isso, porque eu sei que quem é o dono da minha vida é Deus. Então o diabo pode se andar, vir bradar, o bafo dele pode chegar quente na minha canguta. Eu sei em quem eu tenho crido. Não vou voltar atrás. E eu lanço sobre você uma palavra de fé. Está pensando em voltar atrás? Você acha que está difícil? Está desencorajado, desencorajada? Está querendo resolver o problema do outro? Você acha que o outro é o problema da sua vida? Não! Deus é quem está agindo na sua vida para melhorar você, porque Ele ainda não terminou com você. Há coisas maravilhosas a serem vividas lá na frente. Aleluia! Mas Ele precisa preparar você. Ele precisa melhorar. Quem quer ser melhor? Não pareceu muito aí, né? Quem quer ser melhor? Amém. Olha para quem está do lado assim, diga: eu quero ser melhor para te abençoar. Quero ser melhor para te abençoar. Amém? Para ser melhor para abençoar o outro, você tem que perseverar. Jó também era um homem fiel a Deus. Olha o que diz a Bíblia em Jó 1:1. Olha só. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era irrepreensível, reto, temia Deus e se afastava do mal. Quem era Jó? Fiel a Deus. Você sabia que é costume dos povos antigos, aonde tem uma árvore tinha um altar a um Deus pagão. Uz era a cidade, era uma terra dos caldeus. Os caldeus tinham muitos deuses. E aonde tinham arvoredos ou bosques, era comum encontrar altares a outros, aos deuses deles. Mas a Bíblia diz que Jó era fiel ao Senhor na terra dos ídolos. Jó era fiel a Deus mesmo no meio de uma geração corrompida, de uma geração que adorava outros deuses. E tem os deuses evangélicos aí, andando pela nossa nação, pregando um evangelho fácil, homeopático, que qualquer um consegue. Não se engane, isso não é o evangelho. Mas o evangelho verdadeiro é aquele que não se corrompe no meio de uma geração corrupta. É um evangelho que não vai atrás de outros deuses, que não vai atrás de outras coisas que tomam o lugar de Deus, mas que permanece firme, mesmo no meio dos ídolos. É aquele evangelho firme, não sisudo, mas firme, que sabe em quem crê, que ama a palavra, que é prudente, que ama o irmão e que não abandona o outro quando ele mais precisa. Quem gosta de ser amigo de fracassado aqui? Então não tem crente aqui? Porque crente é amigo de fracassado, sabia? Jesus pegou 12 homens, todos bem-sucedidos, empresários da área da pesca. É isso? Que tinham lá a transpesca da época, né? Estaleiro. Oi? Estaleiro. É, estaleiro. Né? Faziam lata de sardinha para vender em toda a Palestina. Sardinha Petrus. Tinha nada, gente. Mal pegava o que dava para comer. Eram pescadores, gente pobre. Gente considerada mal sucedida, ralé da sociedade. O cara que tinha mais dinheiro entre eles era ladrão. Você sabia? O discípulo que mais tinha recursos era ladrão. Jesus chega e fala o que para ele? Cara, abandona essa vida sua de malandragem, vem me segue. O que o camarada fez? Já fui. Já é, Jesus, estou dentro.
Jesus ensina a eles um monte de coisa. Na primeira oportunidade eles fazem tudo o contrário do que Jesus ensinou. Sabe o que Jesus disse para eles? Esses são os meus discípulos. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não está olhando para a tua capacidade, para a tua possibilidade. Ele está olhando para o que Ele pode fazer através desse nada que você é. E Jó está olhando para si da mesma maneira. Eu não sou nada. Eu vim desse mundo nu. Eu vou sair desse mundo nu. Mas eu vou sair daqui com uma coisa bem marcada na minha vida. Eu vou ser fiel a Deus, tendo ou não tendo. No que é bom e no que não é bom. Mas Ele vai continuar sendo meu Deus. Porque eu não amo Ele pelo que Ele me dá. Eu amo Ele pelo que Ele se tornou para mim. E o que Ele se tornou para nós? Nosso Senhor e Salvador. Se Deus não te desse mais nada, você já estava no lucro. Certo? Mas Ele é tão bom que além de te salvar, Ele te dá recursos financeiros, Ele te dá um trabalho, uma boa casa, Ele te dá uma família, uma igreja bem legal. Queria ouvir mais amém aí, né? Eu faço isso para chamar a atenção de vocês, tá? Não é carência emocional, não. Mas Deus está olhando para nós, percebendo se há em nós ainda fidelidade o suficiente para que Ele possa olhar para nós e dizer: eu ainda tenho que fazer ali. Ali ainda há algo que ser feito. Porque ainda há um reconhecimento de incapacidade. Então eu posso agir naquela situação. Só faltam mais 2 pontos. O outro ponto é o seguinte: Jó tem uma atitude de adoração. Nós já lemos esse texto também. Jó 1:21 diz: bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz assim: levantou, rasgou as suas vestes, raspou a cabeça e prostrou-se. Prostrou-se. A palavra prostrou-se aqui é o mesmo que adorou. Reconheceu que Deus é o Senhor. Disse coisas bonitas para Deus do coração. Se colocou numa posição de servo. Sabe o que uma pessoa fazia quando estava diante de um rei? Ela oferecia uma atitude de adoração, profundo respeito. O que ela fazia? Se prostrava. Ela podia olhar nos olhos do rei? Não. Por quê? Porque ali uma autoridade acima dele, e ela merece ser respeitada. Se não for respeitada, há consequências. O que é que Jó fez? Ele se prostrou diante de Deus. Ele colocou-se no seu devido lugar. Ele disse: Deus ainda é o rei da minha vida. Ele ainda manda na minha vida. Eu não olho, eu não ouso olhar para Ele, tentando dizer a Ele: eu quero satisfações do que está acontecendo. Não. Jó simplesmente vai diante de Deus e diz: você é o dono da minha vida. Você não precisa me explicar nada. Faça o que tem que fazer, porque a minha vida te pertence. E no que eu posso me juntar ao Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu não quero explicações, eu não quero justificativas, eu não quero que o Senhor me diga o que o Senhor está fazendo. Eu só quero me encaixar naquilo que o Senhor está fazendo. Mas o que é que nós costumeiramente fazemos? Deus, esse negócio aqui não está muito bem explicado. Por que você está fazendo isso aí? E a gente vai aconselhar as pessoas e diz: por quê? Aí a gente ensina: não pergunta por quê, pergunta para quê. E a pessoa diz: mas o que eu quero mesmo saber é por quê, não para quê. Isso mostra que a gente está chegando diante do rei como? Rei, joelho aí, vamos ter uma conversa. O que o senhor está pensando em fazer esse negócio aí? Como é que é? Me explica esse negócio aí. Porque o senhor não pode simplesmente entrar na minha vida fazendo essa bagunça toda, sem dizer para mim onde o senhor quer chegar. Claro que a gente não fala assim, com essas palavras. Mas lá dentro, né? Por que desse derrame?
Por que desse problema aí? Por que está acontecendo? Por que me agora nos meus relacionamentos? Por que meus amigos? Por que minha família? Por que meu dinheiro? Por que meu trabalho? Por quê? Por quê? Irmão, ajoelhe-se. Você está diante de Deus. Ele é quem sabe o que vai fazer e como deve ser feito, não eu e você. Isso é uma atitude de adoração. Senhor, da onde eu preciso me moldar ao que você está fazendo? Mostra-me, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor espera que eu faça. Mas a gente está cheio de ousadia e com pouca adoração. E por último, Jó também era um exemplo para a sua família. Jó 1, de 1 a 5 diz que ele fazia o que pelos seus filhos? Eu sempre li esse texto pensando assim: Jó então viu os filhos fazendo festa. Aí no fim de semana, na sexta-feira, Jó ia lá num altar que ele tinha feito de pedra lá, e eles sacrificavam um bicho lá para Deus perdoar o pecado dos seus filhos. Irmão, você acha que Jó fazia isso sozinho? Quem acha que fazia? Você sabe quando que um sacrifício tem valia? Quando o envolvido está junto. A tradição patriarcal diz que quando o patriarca ia fazer um ofício religioso, ele fazia como? Com a família. Possivelmente os filhos de Jó não se preocupavam de se preparar para fazer, mas Jó chamava eles para a responsabilidade. Eu estou sacrificando por amor a vocês também. Venham diante do Eterno, para que talvez vocês encontrem também perdão, porque eu estou sacrificando por vocês também. Ele era um exemplo de pai. Os filhos viam ele fazer o sacrifício e inclusive pedindo perdão para o pecado dos filhos. Ele era um exemplo de pai que andava com Deus. Nós temos sido exemplo para os nossos filhos. E agora vamos ampliar um pouquinho para as pessoas que estão à nossa volta, de alguém que realmente busca Deus. Ou nós somos aquelas pessoas que afrouxamos diante da primeira circunstância? Que acontece qualquer rusguinha, a gente já não vai mais para a igreja. Que acontece qualquer problema, a gente já fica deprimido em casa. Depressão é um problema sério, tem que ser tratado, mas tem que ter atitude de fé também. Tem que persistir, tem que dar bom exemplo também, para que as pessoas vejam em nós o agir de Deus. E eu encerro nessa noite com um texto que para mim é o texto mais importante de tudo que eu falei, porque ele traz uma perspectiva de futuro para nós. Jó, capítulo 19, verso 25. Diz o quê? Jó 19, 25. E eu queria fazer uma confissão de fé junto com você nessa noite. Mas eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Irmãos queridos, não é uma palavra de correção, não é uma palavra disciplinadora, é uma palavra despertadora para mim e para você sairmos do nível da fé normal para uma fé compromissada com a palavra. Aleluia. E se atentamente hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, Senhor Deus, certamente trilharão o caminho de bênção. E eu quero convidar você nessa noite a um momento de profunda e séria reflexão sobre como você tem vivido a sua vida. Problemas, irmãos, todos nós vamos ter. E às vezes o problema vem na hora que a gente menos quer. Perdi o emprego, veio a doença, morava de aluguel, perdi a casa em seguida, estou sofrendo perseguição na igreja, meu dinheiro acabou. Tudo de uma vez, Deus, irmão.
São pelo menos 5 oportunidades diferentes de Deus agir na sua vida, aonde ninguém mais pode agir. Comece a enxergar nos seus problemas possibilidades de milagre. Eu sei que é contrário ao nosso sentimento, mas tem que ser favorável à nossa fé. E isso eu não posso fazer por você. Apenas você pode sair da sua zona de conforto e começar a caminhar num nível novo de dimensão de fé. Só você pode sair desse estado letárgico e ir para um estágio de vida e de fé. Só você pode reconhecer o que precisa ser mudado dentro de você e que incomoda os outros, o que não é correto. Mas só você pode aceitar e pedir para que Deus mude isso. Ninguém pode mudar você, apenas Deus. E Ele vai mudar à medida que você permitir. E eu não estou falando isso para você chegar durante a semana e no primeiro conflito que você tiver com alguém, você jogar isso na pessoa e dizer: você é um caso perdido, só Deus para te mudar mesmo. Porque eu estou falando para você, eu não estou falando para o outro. Deus está falando para você. Torne-se você alguém melhor. E permita que Deus transforme a tua tragédia em um grande milagre para a glória de Deus. Convido você a se colocar em pé. Queria que você pudesse colocar a sua vida na presença do Eterno. Que você pudesse falar a Ele do seu coração. Que você pudesse falar a Ele das suas expectativas. Que você falasse para Ele agora dos seus problemas. Eu sei que possivelmente tem problemas esperando você amanhã cedo para você resolver. Situações que você gostaria de deixar bem longe, mas que estão mais perto do que você imagina ou gostaria. E Deus está dizendo para você: eu ainda não terminei. Você está vendo as coisas de uma perspectiva errada, como se tudo tivesse acabado, mas eu ainda não terminei. Eu ainda não deixei de agir, eu ainda não deixei de fazer. E eu quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Pai, nessa noite nós queremos pedir a Ti, com reverência e quebrantamento diante da presença do Eterno Deus de Israel, o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus criador de todas as coisas, o Eterno, aquele que é, que era e que há de vir, aquele Deus que deu seu único Filho para morrer em uma cruz por amor de nós, Jesus Cristo, Messias Salvador. Reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza, e sabemos que as situações não estão, ó Deus, sob nosso controle, nem tão pouco à nossa disposição. Mas oramos a Ti, ó Deus de Israel, vem e livra-nos com mão poderosa. Vem e livra-nos, Senhor, de nós mesmos, da nossa falta de fé, de perseverança, de perspectiva. E abre em nosso entendimento uma nova mentalidade. E leva-nos a um novo momento de fé, para que experimentemos a Tua presença. Nós te pedimos nessa noite, fala conosco, mostra-nos o caminho e as áreas que o Senhor quer atuar dentro de nós, para que o Senhor mude o nosso coração e nós possamos abençoar aqueles que estão à nossa volta.